Sakamoto, quero te ouvir também. Bem, a juíza mostra que a Casa Grande está viva, né? Mais do que nunca ela está viva ao defender, ao vender que fim de penduricalhos é escravidão, né? Gente, no Brasil a palavra escravidão não é metáfora, é crime em curso, crime continuado, né? O pessoal achou que tinha parado em 1888, mudou de forma, continua aí. É gente resgatada de fazenda, carvoaria, garimpo, confecção, residência, vivendo sobre ameaça e agressão, vivendo sobre dívidas fraudulentas, jornadas exaustivas, condições degradantes, é gente sem água potável, sem banheiro, sem salário digno, isso quando existe o salário, né? Por isso, banalizar esse termo não é um erro retórico, é um tapa na cara de quem sobreviveu. Isso ainda mais que a gente está falando de um tribunal no Pará, que é o campeão brasileiro desde 1995 no número de resgates de trabalhadores escravizados em situação de trabalho escravo contemporâneo. Ainda assim, esse foi o caminho adotado pela desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará, que ainda por cima, como bem colocou a reportagem do nosso colega Fausto Macedo no Jornal do Estado de São Paulo, recebeu 91 mil líquidos em apenas um mês. Né? Então é o seguinte, isso é claro, como o Mauro bem colocou, isso vem na esteira, né, das decisões do ministro Flávio Dino, que impuseram limite com relação aos penduricalhos, depois veio a decisão do próprio Pleno do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Isso cria, no máximo, um desconforto a quem estava acostumado a viver acima do teto constitucional por verbas indenizatórias adicionais. Agora, chamar isso de escravidão é um limite de inversão moral tão grande, que só é possível num país em que você ainda tem a Casa Grande ditando a forma dos relacionamentos sociais e trabalhistas, né? Na qual, inclusive, num país em que os relacionamentos sociais e trabalhistas estão baseados em 3 séculos de escravidão, em 3 séculos de pelourinho e de grilhão. Aí a magistrada argumenta, eu tenho colegas deixando de ir ao médico, de comprar remédios por conta disso, e o trabalhador médio brasileiro, que ganha um salário mínimo, enfrenta fila no SUS, tem que escolher conta na qual ele paga ou não no final do mês. Isso é escravidão? Se for escravidão, então bora libertar 180 milhões de brasileiros. Antes de libertar a senhora desembargadora. Gente, para finalizar, não se trata aqui de questionar a importância do Poder Judiciário, nem de ignorar a carga de determinados juízes, não é isso. É recusar uma narrativa que tenta equiparar a perda de privilégio a uma extrema violação de direitos humanos. Isso mostra o quê? Uma parte da nossa elite, seja econômica, seja do funcionalismo, ela se nega a separar o que é público do que é privado. É nível patrimonialismo, nível hard, assim, que precisa ser freado. Ou a gente freia isso, ou a gente não tem um país. Pois é, e só lembrando, né, Sakamoto, evidentemente que os juízes têm uma importância enorme no país, mas assim como os professores também têm, os médicos também têm, e há tantos professores, professoras, médicos e médicas trabalhando no serviço público e que o salário não chega nem um cheirinho desses 91 mil reais por mês, né? Quer dizer, a gente não pode querer valorizar uma categoria e esquecer das outras, né? Que estão sendo aí desvalorizadas com salários muito baixos também, principalmente o caso dos professores e de tantos e tantos outros aí funcionários e funcionárias públicas aqui pelo Brasil que ganham muito, muito pouco. A maioria ganha muito, muito pouco e poderia ser mais valorizado.